Então vamos lá. Bom, o Ibovespa tendo uma queda aqui, o mundo com cada vez mais conflitos, né? Como se não bastasse Rússia e Ucrânia, agora Israel e o Hamas. Lembrando que esse é um conflito muito antigo. Desde que o Estado de Israel foi criado, né? A gente já tem isso. Na verdade, esse conflito dura séculos, mas assim, da história mais recente. Estado de Israel fundado em 1948 e existem pessoas na época que não aceitaram que aquele território deveria ficar ali. Primeiro tinha um grupo de população que era judaica ou não judaica ali naquela região, e um monte de questões. Esse conflito foi avançando. A cada 3 ou 4 anos a gente vive um cenário onde tem mísseis e bomba caindo lá, e esse conflito que a gente já conhece desde sempre. Só que dessa vez houve uma falha na inteligência do governo de Israel, pela primeira vez na história mais recente. Na verdade, a última vez que eu acho que tinha acontecido isso, se não me engano, e perdão, eu não sou um bom historiador, né? Se não me engano, a última vez que a gente teve um ataque tão severo foi há 20 anos atrás, que conseguiram realmente entrar dentro de Israel, como foi esse o caso, e atirar em civis abertamente ali, ultrapassar a fronteira e atirar em civis. Israel tem um sistema que protege os céus ali, tem drone que consegue explodir os mísseis antes deles atingirem o alvo. Então Israel tem uma das maiores tecnologias militares do mundo. Dessa vez falhou e o Hamas conseguiu então entrar ali dentro de Israel no momento que tinha uma negociação entre Israel e a Arábia Saudita, que quer ser melhor vista pelo mundo livre, e toda uma questão aconteceu e agora a gente está num conflito ali. Como que isso impacta, né, a nossa bolsa de valores? Como que isso impacta os mercados? É o que a gente vai conversar aqui hoje. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já sabe, deixou o like lá antes do vídeo começar, porque sabe que o vídeo vai ser bom. O que eu te sugiro é segura aí, se controla, só vai deixar o seu like ou se inscrever no canal se o vídeo valer a pena de alguma forma. É claro que a gente sabe que o like aqui nesse vídeo não é que alegria da notícia, né? É simplesmente pelo conteúdo ter sido bem passado ou não. Espero que isso fique claro, né? Que se der like em guerra não faz nenhum sentido. Primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui com relação a isso é que eu não vou entrar nos meandres aqui da estrutura da guerra, etc., porque isso não é a área que eu domino. Eu vou falar de mercado financeiro porque isso é a coisa mais importante pra gente falar durante uma guerra? É claro que não, né? A gente tem pessoas perdendo a vida e etc. Só que esse é um canal voltado para a economia. Então, além dessas preocupações todas que a gente tem com as pessoas que estão naquele lugar, tem um goiano aqui da nossa região que tá lá, fez os stories, ficou famoso pelo jeito dele de mostrar as coisas, né? Um jeito completamente inusitado, inclusive, mas a gente então vai tentar aqui focar na parte econômica. Se você quiser saber um pouco mais sobre a guerra, eu vou deixar um link aqui do vídeo do professor Rock, né, onde ele pode te explicar, é uma pessoa que é especializada nisso e pode te dar detalhes do que aconteceu. Não é a minha área mesmo, eu posso explicar no sentido econômico quais são as consequências de mais esse conflito. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é que quanto mais conflitos existem no mundo, mais arriscados se tornam os investimentos de modo geral. Por quê? Porque a gente investe com expectativas futuras. Nenhum investimento ele é feito com um foco no presente. É assim, o que eu acho que dá para ganhar lá na frente. Se você investe em renda fixa, por exemplo, você espera que o banco, a instituição que emitiu aquilo, o CDB, ou que o país que emitiu aquele título, ele consiga te pagar esses juros no futuro. Normalmente vai te pagar isso lá na frente, daqui 2, 3, 4, 10 anos, às vezes 20 anos. Então, se você tem um conflito, você concorda que se tornou um pouco mais perigoso do que aquele banco não consiga te pagar de fato? E não só por ele entrar num conflito ou não, é claro que isso existe para os países que estão envolvidos nesse conflito, mas também para o mundo todo existe quando a gente sabe que esse país é responsável por alguma parte da nossa economia. Toda a economia é globalizada hoje. A Ucrânia exportava para o mundo inteiro, a Rússia exportava para o mundo inteiro. Hoje em dia está suspensa em algumas áreas, a Ucrânia continua exportando algumas coisas, a guerra não acaba com tudo, mas Israel também exportava e importava do mundo como um todo, né? O Brasil, inclusive, é um grande produtor aí de carne kosher e halal também, né? Que é também consumida pelos muçulmanos, e tanto pelos judeus ali é kosher, tá? E kosher, eu acho que fala, e halal é para os muçulmanos ali. Então, tudo isso impacta. E outra coisa é que a gente já tinha uma pressão muito grande no preço do petróleo, dado o conflito da Rússia com a Ucrânia, e agora essa pressão aumentou. O petróleo amanheceu hoje subindo 4%. É claro que esse vídeo está saindo em outro horário, mas não tem perspectivas disso que isso melhore muito. E aí, especificamente para o Brasil, onde é que a coisa aperta, tá? Primeiro, exportador de commodity. Sente qualquer conflito no mundo, qualquer conflito, qualquer coisa, por menor que seja, a gente exporta a matéria-prima mais básica da indústria, então a gente sente essa pressão relacionada ao preço das nossas commodities, pode mudar o preço delas, isso pra gente é ruim. E outra coisa é que a gente importa ainda derivados do petróleo, ainda importamos, né? A gente tem uma autossuficiência, mas a gente ainda importa e a gente é dependente disso também, porque a Petrobras tem uma regra de travar o preço do petróleo ali relacionado ao petróleo no exterior também, a gente começa a ter uma pressão maior para nossa inflação. Então, beleza.
entre todos os países do mundo, você olha para alguns ali, países emergentes, como é nosso caso, você já não quer muito mandar dinheiro para lá. Se o noticiário tá falando bomba para todo lado, aí que você quer menos, né? Onde você vê crise, você fala, pô, vou ficar no lugar mais seguro. Se você vê crise, você vai pro porto seguro. Você prefere, durante uma crise, né, estar ali nos Estados Unidos da vida, ou você prefere estar no país emergente? Você pode até responder que os Estados Unidos é mais belicoso e que o risco é maior para os Estados Unidos, mas a visão dos americanos é que ali é mais seguro do que estar em outro lugar, né? E o dinheiro da mesma forma. Meu dinheiro mais próximo de mim, melhor, né? E o dinheiro do mundo também num país mais confiável, mais belicoso, com mais capacidade de proteção, melhor. Então, esse imaginário já fica ali, o dinheiro faz o dinheiro ter saída, né? Voltar para a casinha dele. Os americanos são grandes investidores do Brasil, os europeus também voltam para as casinhas deles ou mandam para países mais seguros. Fora isso, pressão inflacionária ainda, que isso já gera uma pressão, fora isso aí, o dólar, né, vai subindo, fora isso uma pressão inflacionária também do preço do petróleo. Combustível subiu, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente dependente de que rodovia, o preço de tudo sobe também. Então a situação para o Brasil não é legal quando esse tipo de conflito acontece. Agora, tem também os profetas do apocalipse. Então, a situação é boa? Não. É agradável? Claro que não, gente. Uma guerra, um conflito, segurança, dinheiro escoando, não é bacana. Agora, o mundo vai acabar por causa do conflito entre Israel e Hamas? Mas pode ser agora o desencadear da Terceira Guerra Mundial. Gente, olha, você pode até vir o desencadear da Terceira Guerra Mundial com outras preocupações que a gente tem. Tá falando de China e Taiwan, Rússia e Ucrânia ali, são conflitos que podem sim, né, acabar envolvendo os países de um lado e de outro, podem acabar alavancando o conflito. Agora, o conflito entre Israel e o Hamas é um conflito totalmente estabelecido. Você que tem mais de 20 anos de idade, você já vivenciou essas notícias. Quantas vezes você vai falar Hamas e Israel? Fala lá. Na sua vida, na sua curto período de vida, você que tem 20 anos. Você ouviu falar sobre isso toda hora. É tão frequente quanto a Copa, é esse conflito, né? Então, vez ou outra, ele tá dando uma tranquilizada, vem alguém e reinicia esse processo. E por que também? O Hamas é um grupo que ele só tem motivo para existir enquanto existiu o conflito com Israel. Eles não tem nenhum outro motivo de ser, nenhuma outra razão de ser. A fundação dele tá baseada nisso. Então, quando as coisas começam a se tranquilizar, ele não quer deixar de existir. Vai ali e reinicia um processo mais conflituoso. Agora, é claro, é raro que consiga chegar na escala que chegou agora. Mas aquele conflito ali já tem posições muito claras, já tem os países que estão de um lado e tem do outro, o Irã ali, né, e os países que são associados e que fornecem ajuda para o Hamas, e tem também os países que ajudam Israel, já está tudo bem estabelecido. O que acontece aqui é uma questão que sempre aconteceu. Provavelmente agora a gente vai ver uma coisa, um pouco do uso de força um pouco maior do Estado de Israel, porque é uma coisa que realmente entraram e as imagens são muito fortes, né, o pessoal atirando em civis em Israel, muito pesadas as imagens. Aquilo ali obriga o governo de Israel a tomar uma postura mais enérgica com relação àquilo, muito provavelmente com o exército. A gente não sabe se nos próximos dias, nas próximas horas, isso é estratégia militar, mas muito provavelmente a gente vai ver uma invasão ali na faixa de Gaza. A gente vai ver eles entrarem ali mesmo e tentarem fazer alguma coisa, porque isso aqui criou-se uma situação que pro governo de Israel seria considerada uma fragilidade interna e não fazer nada, né? Imagina, as pessoas não estão se sentindo seguras, tem que ter uma posição nesse momento. E aí, então, a gente está nesse início de conflito. Ele vai escalar, provavelmente, muito mais que isso aqui. Eu não acredito que isso aqui seja o momento de auge da escala. Eu acho que ele vai escalar e vai ter devolutivo do lado de lá. Acho que o Hamas espera, inclusive, que Israel escale. Isso aqui interrompe as negociações com a Arábia Saudita ali, de possibilidade de paz e de certa tranquilidade para lá. A gente deve ver isso escalar. E aí, então, Raul, eu não devo investir porque vai escalar? E aí eu vou te dizer uma coisa que não é a coisa feliz de ser dita, mas, infelizmente, eu preciso ser realista com vocês. Se a gente está falando do ponto de vista estritamente de investimento e financeiro, o mundo vai acabar por conta da guerra com Israel e Hamas? Não. Se acabar, explodiram as bombas atômicas, escalou o negócio, você morreu. Objetivamente, se você morreu, o seu menor problema é o dinheiro que você tinha na bolsa de valores, correto? Correto. Ou o dinheiro que você tinha em qualquer tipo de investimento. Se o mundo não acabar e você sobreviver, é melhor ter o dinheiro investido ou não? É melhor. Então eu sigo investindo. Isso aqui foi a mesma coisa que eu disse pra vocês com relação à pandemia. Naquele momento também, críticas com relação a isso, é óbvio, porque não é uma frase bonita de ser dita, né? Mas a gente tem que separar aquilo que é o nosso CPF, a pessoa física, o que é que eu tô pensando, os meus medos, os meus anseios como seres humanos, o fato de você olhar pra isso e é uma tragédia absurda, e você não pode misturar isso com o seu dinheiro. O dinheiro ele tem que ser guiado pela razão, e não pelas nossas emoções, ou por aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar, por nossa falta de fé na humanidade. Isso aqui não tem nada a ver. O dinheiro é só dinheiro. É papel e isso aqui reage ao sistema realista, né? Eu não tenho como vir aqui e falar outra coisa pra vocês. Ai, meu Deus, vamos ficar preocupados e isso vai melhorar em alguma coisa. Ou não vamos investir e isso vai melhorar alguma coisa. Eu continuo fazendo os meus investimentos da forma como eu sempre fiz e torcendo para que a gente encontre líderes mais sensatos para a nossa humanidade, né? Que a gente aprenda a não escolher sempre o mais psicopata, que a gente comece a escolher pessoas um pouquinho mais sensatas para guiar os nossos caminhos, né? Porque vamos combinar que o safra ruim é essa que a gente pegou, né?
né? Vida adulta, pessoal da década de 70 ali é movimento hippie, tomar droga, ir pra balada. O nosso é pandemia, é bomba, negócio. Tá complicado. É aquela, né? Tempos difíceis fazem homens fracos que criam tempos difíceis. Eu acho que a gente é os homens fracos que criam os tempos difíceis, porque tá vindo dificuldade de todo canto, né? Pelo menos é o que eu tenho sentido. Todo dia é uma preocupação. A gente não acorda assim e fala, pô, tá tudo na mais perfeita. Nunca tá, né? Então, é isso. Se você quiser aprender a investir e parar de se guiar por notícias, o que eu vou te indicar, é a única indicação que eu tenho pra te dar, auvp.com.br. Clique no botão Faça a sua análise de perfil, responda como é que tá a sua vida financeira aqui e com base nas suas respostas, a gente vai te dizer se você está pronto ou não para entrar na UVP, que é uma escola de investidores, de formação de investidores, né? É para quem quer investir para si mesmo, não para quem quer investir pelos outros. Preencheu aqui, fez tudo certinho, a gente vai entrar em contato com você e se você for aprovado, vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando que, como é que eu posso confiar em você? Eu te vi agora por causa de um vídeo que eu achei no YouTube, não te conheço. A UVP, ela tem um compromisso. Se você entrar na UVP e não aprender a investir no Brasil e no mundo todo, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É autodeclaratório. Então, mesmo que você já esteja em um nível de investimento, Raul, não me agregou em nada, você falou, pô, não agregou em nada, a gente devolve 100% do seu dinheiro, sem discutir, sem nenhum tipo de conversa com relação a isso. Concluiu a UVP, fez todas as aulas, falou que não aprendeu, a gente devolve. Então, eu que tô confiando em você primeiro, né? É esse o ponto, pode ir lá, auvp.com.br, espero que você venha aqui se tornar aluno e é isso. Se você quiser me contar a sua opinião nesse vídeo, eu não vou fazer o Pinga Cada Domingo para não ter um momento engraçado, não acho que é uma situação cômica, não acho que dá pra gente tratar a vida com falta de respeito, é importante a gente lembrar disso, não é porque a gente trabalha com investimento que a gente vai, né? Não é assim que funciona. Isso aqui impacta a vida de seres humanos, então não vou fazer esse final que vocês já conhecem, mas se você quiser me dar a sua opinião aqui embaixo do que você acha desse conflito e tal, vai ser um prazer a gente discutir essas ideias e conversar um pouco mais sobre isso. E eu vou escolher uma das pessoas que dá uma opinião aí sensata pra gente enviar o presente como a gente faz sempre, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.